Olá! O tema deste vídeo é arbitragem na recuperação judicial. A maioria das matérias relacionadas à recuperação judicial possui caráter essencialmente patrimonial, podendo, portanto, ser submetida à arbitragem. As exceções ficam por conta dos casos em que existe uma impossibilidade jurídica decorrente, por exemplo, de uma norma especial que afaste a arbitrabilidade ou quando existe uma inconveniência prática. Na recuperação judicial, é comum isto ocorrer, por exemplo, em razão da multiplicidade de interesses envolvidos. No capítulo 7 do nosso livro Teoria Geral da Arbitragem, examinamos uma série de questões relacionadas à arbitragem envolvendo empresas em recuperação judicial. O tempo disponível não nos permite aqui aprofundar todos os assuntos, que você poderá encontrar em detalhes ao longo da obra. De qualquer modo, vamos examinar aqui alguns problemas que, pela sua importância, merecem destaque. A primeira questão que se apresenta diz respeito a qual o efeito da recuperação judicial sobre as convenções de arbitragem firmadas anteriormente, isto é, se o deferimento da recuperação afeta a capacidade de fato da empresa. A dúvida surgiu em razão do disposto no artigo 66 da Lei de Recuperação e Falências, que determina que, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo nas exceções que especifica. Por força dessa regra, surgiram dúvidas sobre se a sociedade empresária perderia sua capacidade de fato, e se assim a convenção de arbitragem passaria a ser inválida pela ausência superveniente de capacidade do agente, isto é, por não haver no caso mais partes capazes de contratar, conforme exige o caput do artigo 1º da Lei de Arbitragem. A resposta a que chegamos é que não, pelos seguintes motivos. A sociedade empresária não tem extinta sua capacidade de fato com o deferimento da recuperação. Os administradores da sociedade são mantidos na condução da atividade. Mesmo quando os administradores são substituídos, a empresa mantém a sua capacidade de fato, representada pelos novos. E, por fim, o artigo 49 da Lei de Recuperação e Falências deixa claro que as obrigações e contratos anteriores à concessão do benefício ficam preservados. Outra questão interessante é saber se a sociedade empresária em recuperação judicial poderia celebrar convenção de arbitragem. Conforme explicamos, a sociedade empresária não perde sua capacidade de fato na recuperação judicial. Ela apenas não pode alienar ou onerar bens de seu ativo permanente, salvo quando devidamente autorizada pelo juiz. Assim, mesmo após a concessão da recuperação judicial, a sociedade empresária recuperanda permanece conduzindo seus negócios, razão pela qual nada impede que ela celebre convenção de arbitragem para solucionar os conflitos decorrentes dos negócios dos quais participa. É óbvio que a celebração de convenção de arbitragem em nada se relaciona com a alienação ou oneração de bens do ativo permanente, de que trata o artigo 66 da Lei 11.101, a Lei de Falências e Recuperação, sendo mera forma de solução de conflitos. Também seria absurdo dizer que a convenção de arbitragem integra o ativo permanente da empresa. Outro problema é saber que efeitos o deferimento do processamento da recuperação judicial produz em relação às arbitragens já iniciadas. A questão surge porque o artigo 6º da Lei Falimentar dispõe que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Por sua vez, o inciso 3 do artigo 52 da lei estabelece que o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações
ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º desta lei. Existe uma exceção importante a esta regra. O parágrafo 1º do artigo 6º determina que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. A pergunta que se faz então é: são suspensas também as arbitragens? A doutrina se divide. Alguns entendem que sim, outros que só se estiver discutindo na arbitragem quantia líquida. Há consenso de que não há suspensão quando a empresa recuperanda for requerente da arbitragem. Os doutrinadores que entendem que as ações em que se demanda a quantia certa devem ser suspensas e aquelas nas quais se pleiteia um valor ainda não quantificado não devem ser suspensas, costumam interpretar literalmente o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei de Falências e Recuperação. Todavia, se utilizarmos uma interpretação teleológica e sistemática, podemos chegar a uma conclusão diversa. Com efeito, parece não haver dúvidas de que o objetivo da suspensão é evitar constrições sobre o patrimônio da sociedade recuperanda, como é o caso da penhora, do arresto, do sequestro, ou mesmo atos de alienação que possam constituir ameaças ao patrimônio da sociedade. Ora, apenas as execuções fornecem ameaças ao patrimônio do devedor. As ações em fase de conhecimento, não. Neste momento, se quer a certeza sobre a existência do direito pleiteado. Assim, a suspensão determinada pelo caput do artigo 6º da Lei 11.101 só precisa atingir as execuções movidas em face da empresa em recuperação judicial, razão pela qual a exceção prevista no parágrafo 1º alcança toda e qualquer ação movida em face da sociedade recuperanda que esteja em fase de conhecimento. Corroborando acima, foi editado o enunciado número 6 da primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, organizada pelo Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado diz que o processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impede a instauração do procedimento arbitral, nem o suspende. Em síntese, a arbitragem representa uma fase cognitiva da demanda. A execução se dá sempre perante o Poder Judiciário. Daí não fazia qualquer sentido a sua suspensão, independentemente da liquidez da quantia pleiteada. Por fim, vamos falar brevemente da inclusão da cláusula compromissória no plano de recuperação. A questão é controvertida e muitos entendem que isto não funciona na prática, seja pela multiplicidade de credores, seja pelo risco de resultar em tratamento desigual entre um credor e outro. É certo que existem matérias que, pela sua natureza, são da exclusiva jurisdição do Poder Judiciário, como a que defere o processamento da recuperação, a que aprova o plano de recuperação ou convola a recuperação judicial em falência. Nada impede, todavia, em tese, que se inclua, por exemplo, uma cláusula compromissória no plano de recuperação judicial, que nada mais é do que um contrato plurilateral marcado pela autonomia privada. É claro que isso vai depender, na forma do artigo 45 da Lei de Falências, da aprovação por todas as classes de credores. Como obter a unanimidade é quase sempre utópico, resta saber se os credores que não aprovaram a cláusula ficam vinculados à mesma. Em nossa opinião, a cláusula compromissória inserida no plano de recuperação judicial não pode ser oposta àqueles credores que votaram contrariamente a todo o plano ou que votaram contrariamente apenas à cláusula compromissória. Entendemos que a regra do artigo 59 da lei, que vincula todos os credores ao plano, só se aplica a matérias comerciais do mesmo. Impossível também fazer analogia
com a cláusula compromissória constante do Estatuto ou Contrato Social de Sociedades Empresárias, pois, neste caso, as pessoas ingressam voluntariamente na sociedade. Na recuperação, o credor entra porque precisa, para não perder direitos. Além disso, não tem o direito de retirada. Por essas razões, a cláusula compromissória contida no plano de recuperação judicial, que tenha sido aprovada por maioria, somente vinculará aqueles credores que tenham votado favoravelmente ao plano. O assunto é interessante e comporta uma série de outras discussões, devidamente abordadas no livro Teoria Geral da Arbitragem.